Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje o assunto é pegada ecológica e biocapacidade. Então são dois termos conhecidos com a área da ciência que são hoje muito importantes que chegue até a sociedade como um todo. Então, o que vem a ser pegada ecológica? Pegada ecológica é o consumo de recursos naturais para sustentar uma pessoa, uma região, uma cidade, seja que for um estado, até um país, ou então o mundo inteiro, dependendo da escala que a gente está fazendo o estudo, né? Então, tudo aquilo que a gente usa da natureza para nos sustentar é o que a gente chama de pegada ecológica. O que nós estamos usando dos recursos naturais do planeta para nossa sustentação? É um termo criado, ele foi criado por Walter Monaghan e Rees em 1996, e ela é calculada ou convertida em uma área cuja unidade é o hectare global. O que é hectare global? É a mesma coisa que um hectare comum. São 100 por 100 metros, então 10 mil metros quadrados. Só que para cálculo da pegada ecológica, em vez de falar hectare, a gente fala hectare global. E o que representa, então, a pegada ecológica? Ela atende às necessidades de alimento, de água, de energia elétrica, de consumo de oxigênio e outras necessidades básicas como vestimentas e área de refúgio, por exemplo. O que nós usamos da natureza com as nossas lixeiras, com todo esse descarte que a gente usa. Isso também faz parte da nossa pegada ecológica, né? E cada pessoa, cada região, cada estado, cada cidade, cada país possui uma pegada ecológica específica. Então significa, eu tenho a minha pegada ecológica específica, quanto que eu consumo da natureza para me sustentar no dia a dia, em termos de combustível, de alimentação, de energia elétrica, tudo que eu de vestimenta, né? A minha família também tem a sua, que a gente chama de pegada ecológica familiar, e assim por diante. Então cada caso é um caso. E biocapacidade é a capacidade da pessoa, região ou planeta em repor os recursos naturais usados para a sua manutenção. Então, quer dizer, pegada ecológica é o que nós consumimos para nos sustentar. E biocapacidade é aquela capacidade que o planeta tem, que a natureza tem, para repor aquilo que a gente está tirando. E interessante que as pessoas não sabem que a pegada ecológica está sendo maior do que a biocapacidade desde 1970. Ou, de outras palavras, nós estamos consumindo os recursos naturais do planeta numa velocidade, numa quantidade maior do que o planeta tem de repor isso daí. Então nós estamos com déficit desde 1970. Só que em 1970, a população estava abaixo de 4 bilhões de pessoas. Se nós olharmos esse gráfico agora que estou mostrando para vocês, nós vamos perceber que em 1975 nós tínhamos 4 bilhões de pessoas, então já com déficit, né? Era 4 bilhões. E hoje a população já passou de 8 bilhões, então mais do que dobrou. Se a pegada ecológica já estava causando déficit naquela época com menos de 4 bilhões, agora com mais de 8 bilhões, então é mais do que o dobro. Então, por isso que a situação do planeta está cada vez sendo mais preocupante. A ONU está preocupada. Quem entende que o especialista percebe que a situação está gerando um caos. E essas transformações aí, as mudanças climáticas, essas chuvas, esses ciclones aí, tudo tem uma certa influência das nossas ações com relação ao meio ambiente. Então nós precisamos de repensar isso daí. Para vocês terem ideia, voltando então à pegada ecológica, qual é a área mais ou menos adequada que nós podemos usar para a nossa sustentação? Isso depende de cada caso. Se nós formos considerar toda a área cultivada no planeta e formos considerar apenas a agricultura, que é a alimentação, por exemplo, nós vamos perceber, olhando esse gráfico,
que o mundo, de um modo geral, tem à disposição de cada pessoa 0,6 hectares globais, certo? Então, cada habitante teria o equivalente a 0,6 hectares, que se corresponde a uma área de 60 metros por 100 metros, olhando então a última coluna dessa tabela. Mas se nós olharmos então os 10 países mais populosos do planeta, nós vamos perceber em vermelho aqueles países que têm menores áreas de hectares por pessoa. Então vejam a China e a Índia, a área que está disponível para cada ser humano lá sobreviver, por exemplo, no caso da China é 8 por 100, 8 metros por 100 metros por ano. Então, quer dizer, é toda a alimentação, estou falando só na alimentação, na agricultura. Para suprir um chinês, ele só tem no país deles 8 metros por 100 metros por ano para cada habitante de lá. É por isso que eles estão importando muito alimento, principalmente do Brasil e da Argentina, né? A Índia tem uma área um pouquinho maior, de 11 metros por 100 metros, e assim por diante. A gente percebe que só 2 países, de uma certa forma, estão mais próximos da média do mundo, que seria os Estados Unidos e a Rússia. A Rússia está até 0,83, que é maior do que 0,60, né? Então, quer dizer, tem um pouco mais de áreas para cada habitante. O Brasil está mais ou menos no meio termo, graças a Deus, a agricultura brasileira, se não mexerem, se derem, então, essa estabilidade jurídica, se não houver interferências políticas, o agronegócio brasileiro, graças a Deus, ele alimenta, o Brasil deve alimentar os brasileiros e até exporta, trazendo divisas. Então, a tecnologia agrícola do Brasil, Estados Unidos, esses países desenvolvidos, elas preenche menos espaço e produz mais alimento. Quanto menos tecnologia, quanto menos conhecimento, há necessidade de uma área maior para produzir menos. Então nós temos que trabalhar com isso também. Agora, se nós considerarmos a pegada ecológica em termos de nível de vida, o europeu precisaria, se nós pegarmos toda a área cultivável do planeta e usássemos o nível de consumo dos europeus, nós precisaríamos de 3 planetas. Então, quer dizer, vejam que o déficit que os europeus estão causando. Os norte-americanos é maior ainda. Nós precisaríamos ter 5 planetas para sustentar o nível de vida, o estilo de vida do americano. Então, eu queria passar para vocês hoje essas informações, esse conhecimento. É muito importante a população ter essa conscientização, essa consciência do que é pegada ecológica, o que é biocapacidade, e que o planeta está em déficit desde 1970 e nós precisamos então de reverter isso daí, minimizar, aumentando a produtividade, diminuindo a interferência nos ecossistemas, diminuindo então nossa interferência negativa, porque senão a tendência é piorar cada vez mais. Se cada um tiver esse conhecimento e ter uma certa conscientização, diminuir a sua pegada individual, pegada ecológica individual, interferir de uma forma positiva, nós vamos ter menos problemas de agora para frente. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado por assistirem o nosso canal. Compartilhe o máximo, esse é o conhecimento que precisa de ser disseminado. E até o próximo vídeo. Até mais.